Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às aulas, hoje a gente vai discutir a respeito de cetoacidose diabética e estado hiperglicêmico hiperosmolar. E aqui eu estou incluindo então a última atualização mais recente do consenso do final de 2024. Só para pincelar rapidamente alguns conceitos históricos, né? A primeira descrição clínica científica detalhada de cetoacidose diabética foi feita em 1828 por este médico Augusto von Stosch. 50 anos depois, o Dr. Kussmaul fez a descrição de um padrão respiratório que ocorria nesses pacientes diabéticos e que, em geral, invariavelmente precedia a morte deles. Então, na época, não existia uma terapia padrão, cabia apenas observação. Em geral, esses pacientes, quase 100% deles, evoluía a óbito. E aí também, Dr. Kussmaul deu origem então àquela famosa respiração de Kussmaul, que é uma respiração rápida e profunda. E aí, em 1921, finalmente é sintetizada pela primeira vez a insulina por Banting. Então, de uma patologia que possuía uma mortalidade de próximo de 100%, temos agora uma patologia com uma mortalidade que beira 1 a 3%. Tá? Então, com muito orgulho, os canadenses colocaram na nota de $100 aqui, fazendo menção ao Banting, e a invenção da insulina na época era, na verdade, uma espécie de extrato de pâncreas bovino e suíno. Para citar aqui com vocês a morbidade, mortalidade e os custos desta patologia. Então é muito alto, tá? Nos Estados Unidos da América, duração média da internação de 3 dias, custo hospitalar que gira de 21 a 36 mil dólares. No Reino Unido, uma duração um pouco maior, de 5,6 dias, com um custo de hospitalização na média de 2 mil euros. A mortalidade, claro, vai variar muito conforme o local do estudo. Tá? Na cetoacidose, próximo de 1 a 3%, o estado hiperglicêmico sempre é um pouco mais, devido ao perfil do paciente, próximo de 5%. E a gente tem aquele perfil híbrido, que é a CAD hiperosmolar. Então, que é paciente com cetoacidose e hiperosmolaridade. Aí a mortalidade é ainda mais alta, próximo aí de 8%. E aí, se a gente pegar os dados, por exemplo, da África subsaariana, altíssima mortalidade, de 26 a 41%. Índia, 30%. Paquistão, 23%. Fatores de risco que vão aí se confundir em algumas situações com os fatores desencadeantes. Então, de longe, infecção é o principal fator desencadeante, fator de risco global, tá? De 14 a 58% dos casos. Nos países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, a omissão da insulina ou dose insuficiente de insulina é um fator também muito importante e, na hora das vezes, predominante. Claro, está super correlacionado à baixa renda, privação social, vários transtornos mentais, como depressão, histórico de outros problemas, como outras crises hiperglicêmicas. A gente sabe que o paciente que teve cetoacidose tem predisposição a ter outras, maior predisposição, assim como também pacientes com históricos prévios de hipoglicemia. Doenças intercorrentes, então não só uma pneumonia, não só uma infecção do trato urinário, mas o paciente que teve um AVC, um infarto, isso predispõe, desencadeia a cetoacidose. Uso de substâncias ilícitas, como drogas e álcool. Doença renal e outras doenças e uso de algumas medicações, como, por exemplo, os antipsicóticos atípicos, que pioram muito o perfil metabólico, e glicocorticoides. Aqui é só um conceito clássico, né? Um conceito básico. A gente tem um espectro de descompensação da diabetes. Claro, a gente sempre lembra cetoacidose diabética e estado hiperglicêmico hiperosmolar. Mas, eventualmente, o paciente vai estar com uma glicemia, por exemplo, de 400, que não fecha critério nem para CAD e nem para estado hiperglicêmico hiperosmolar. Portanto, é uma crise hiperglicêmica simples. E a gente tem essa apresentação, esse espectro híbrido de cetoacidose hiperosmolar. Tá? Então, portanto, preenche critério de acidose, mas a osmolaridade está muito alta, acima de 300. E aí a gente tem aquele estereótipo. Né? Então a gente sabe que o paciente jovem ou uma criança com diabetes tipo 1 é o clássico da cetoacidose. Se apresenta super sintomático. Né? E o espectro oposto é o paciente idoso, policomórbido, que desenvolve um quadro clínico ao longo de semanas ou até meses. E em geral é um paciente com diabetes tipo 2.
Então esses são os dois espectros clássicos, mas cuidado, pode ser que um paciente octogenário desenvolva DM1 e cetoacidose? Sim, é possível. E também é possível que uma criança ou muito jovem desenvolva estado hiperglicêmico hiperosmolar. Agora eu vou pincelar com vocês umas bases teóricas, tá bom? Apenas para elucidar e clarear o conhecimento. Patogênese. Então veja, aqui a gente está em um problema na regulação da concentração da glicose extracelular. E esse problema se traduz, na verdade, por falta de insulina. Como é que funciona essa dinâmica? A gente tem a insulina toda poderosa versus os contra-insulínicos, que são hormônios catabólicos. A insulina toda poderosa é um hormônio extremamente anabólico. Já os outros, os contra-insulínicos, glucagon, catecolaminas, cortisol, GH, lactogênio placentário, são os contra-insulínicos, são hormônios catabólicos. E a gente tem um desbalanço, redução de insulina e aumento dos contrarreguladores nesta situação aqui de cetoacidose. Lembre da importância dos efeitos da insulina. Então, é um hormônio anabólico, portanto, predispõe à glicogênese, à lipogênese, proteogênese, tá? Inibe glicogenólise, inibe lipólise, inibe gliconeogênese e, de quebra, tem uma ação super importante na regulação da homeostase do potássio. Tá bom? Portanto, ela coloca potássio para dentro da célula. Esse conceito aqui é interessante, tá bom? Claro, você pode conduzir muito bem uma cetoacidose sem saber nada disso aqui, mas a patogênese da cetoacidose então, passa por a falta de insulina, uma utilização prejudicada da insulina nos tecidos periféricos, tá? Portanto, menos ativação do receptor GLUT4. Portanto, você tem uma hiperglicemia, consequentemente, um aumento da gliconeogênese hepática. O fígado fala, opa, peraí, está sem insulina, eu preciso, então, aumentar o catabolismo hepático, aumentando a gliconeogênese, aumentando a glicogenólise, e ele mesmo passa a contribuir para a produção de glicose. Paralelamente a isso, um ponto super importante é lembrar que a insulina tem uma função de inibir a LHS, inibir a lipase hormônio sensível. Ela não inibida se torna descontrolada e acaba ocasionando uma lipólise exagerada dos depósitos de gordura, causando então uma enxurrada, uma enxurrada de liberação de ácidos graxos e glicerol que chega no hepatócito. Então o ácido graxo livre chega no hepatócito, ele encontra um ambiente enzimaticamente favorável, ou seja, redução de malonil-coenzima A, aumento de glucagon, formando então o acil-CoA. O acil-CoA ele vai entrar na mitocôndria, encontrando um aumento da carnitina palmitiltransferase, sofrendo beta-oxidação, caindo então na produção de unidades de acetil-CoA, e o acetil-CoA, portanto, vai poder seguir 3 caminhos. Tá? Produção de energia no ciclo de Krebs, formação de ácidos graxos no citoplasma, na verdade está produzindo triglicérides, ou que aqui então essa situação metabólica acaba predispondo à formação de corpos cetônicos, de ácido acetoacético. Então logo o acetil-CoA ele acaba entrando na via metabólica cetogênica. E aí já entra um ponto central, o corpo cetônico mãe. O grande ácido aqui é o ácido cetoacético, é o primeiro corpo cetônico a se formar. Porém, ele é rapidamente reduzido em ácido beta-hidroxibutírico. E a questão é que na cetoacidose, às vezes isso é muito rápido. Portanto, pode ser que no começo da cetoacidose você tenha muito mais ácido beta-hidroxibutírico. Às vezes a gente se refere ao ânion, tá bom? Então, ácido acetoacético, acetoacetato, ácido beta-hidroxibutírico, beta-hidroxibutirato. E aí, por isso a importância de lembrar que a gente pode aferir o ácido beta-hidroxibutirato, o ácido beta-hidroxibutírico com a maquininha de cetonas, com a cetonemia, que hoje em dia a gente tem as máquinas beira-leito, POC, certo? Mas classicamente a gente usava então o teste de nitroprussiato da cetonúria para avaliar a presença de ácido acetoacético. E ainda ele pode, esse ácido, ser descarboxilado não enzimaticamente em acetona volátil, que vai então o paciente vai liberar esse acetona volátil com um odor frutado semelhante ao do removedor de esmalte de mulheres. Bases clínicas.
Então, a apresentação clínica é super importante, né? Lembrar que na cetoacidose diabética é um quadro que se desenvolve em horas a poucos dias. Então, é um paciente em geral jovem que se apresenta muito sintomático. Diferente do estado hiperglicêmico e hiperosmolar, que é um quadro onde ele vai desenvolvendo sintomas de forma insidiosa ao longo de vários dias ou semanas. E o que demarca essa sintomatologia é a presença da poliúria osmótica, ou seja, a gente tem glicose em excesso caindo no túbulo, fazendo um efeito osmótico e arrastando a água com eletrólitos. Então, portanto, é um paciente depletado. Então, são vários dias ou horas, a depender se é cetoacidose ou estado hiperglicêmico, de sintomas prodrômicos com poliúria, polidípsia, polifagia, perda de peso, tá? E um mal-estar inespecífico. Na cetoacidose diabética, especificamente, a gente tem classicamente a dor abdominal, náusea e vômito mais pronunciado, que não é típico do estado hiperglicêmico e hiperosmolar. Pode ter? Pode, mas é por outro motivo. E a explicação para isso é a presença de prostaglandinas vasoconstritoras, a própria acidose acaba causando uma desmotilidade, distensão gástrica e ilho paralítico. Os sinais de depressão de volume eles são comuns às duas patologias. Então, o paciente vai se apresentar com diminuição do turgor cutâneo, mucosa oral seca, jugular colabada, taquicárdico, hipotenso, um déficit hídrico alto, de 100 a 150 ml por quilo. E a gente pode ver isso pelo exame físico, claro, também o próprio ultrassom beira-leito, POCUS pode ajudar a gente. Observando então, por exemplo, um índice de colapsabilidade da cava inferior maior, tá acima de 70%, o sinal de Kinsey Walls, então kissing walls, que são as paredes do ventrículo se beijando, encostando uma na outra. Sintomas neurológicos também vai acontecer principalmente com o aumento da osmolaridade, não tanto pela acidose. Então, principalmente acima de 320, que começa a ter um impacto maior. Lembrar que na cárie a gente tem a questão do hálito cetônico, que é esse odor frutado, né, devido à acetona exalada, típico do removedor de esmalte. E a respiração de Kussmaul, que eu citei com vocês, que é aquela respiração rápida e profunda, a fim de exalar o ácido, tá bom? Então você vai ver o PCO2 lá super baixo, tentando compensar essa acidose metabólica. Avaliação inicial. Então aqui, veja, esse é um paciente crítico. Então eu vou fazer monitorização, oxigenoterapia, pegar um acesso venoso, ver a glicemia, né, levar ele para a sala de emergência, fazer uma abordagem sistemática A, B, C, D, E, tá, ver como é que está a perviedade da via aérea, a respiração, a questão cardiovascular, pressão, pulso, tá bom? Expor esse paciente, ver se tem déficit focal, tudo isso é super importante. E aí você já pode, de repente, até nessa, encontrar algum fator precipitante. Eu estou escutando um estertor, diagnosticando uma pneumonia, estou vendo que está com uma celulite, né, identificando, pedir um eletrocardiograma, identificando um infarto agudo no miocárdio. Sempre lembrar que na coleta de exames você precisa ser criterioso, então não basta fazer a glicemia capilar, é necessário uma glicemia plasmática, a coleta de eletrólitos, né, com cálculo de onion gap é bom, certo? Avaliação de função renal, hemograma completo, urina 1, porque eu já estou querendo ver a cetonúria e identificar eventualmente uma infecção urinária. Avaliação da cetonemia, da osmolaridade plasmática, tá? Super importante, que vai ser calculada. A gasometria não precisa ser arterial, a não ser que, claro, esteja hipoxêmico por algum motivo, mas via de regra pode ser sim venosa, deve ser venosa, não tem problema nenhum. Eletrocardiograma, troponina, raio-x de tórax e a hemoglobina glicada. Ela é importante? Sim, ela é importante. Para quem vai dar alta depois, não nesse momento. E se você tiver que entubar esse paciente, atenção, tá? Cuidado, cuidado. Um paciente extremamente acidótico. Uma apneia prolongada vai fazer com que despenque o pH dele. Então você vai ter que fazer uma intubação rápida, cautelosa, talvez manter o drive respiratório, quem sabe, fazer alguma estratégia. É de se pensar em fazer bicarbonato rapidamente antes da intubação para reduzir esse problema. Causas precipitantes, tá bom? Então, veja, tem aqui vários países, né? Olha só, infecção é uma causa super comum em países desenvolvidos. Em países subdesenvolvidos, a principal causa é a má adesão terapêutica. Então, vejo aqui pelo Brasil, a má adesão terapêutica supera até mesmo a infecção. Depois, diabetes recém-diagnosticado e outras causas desconhecidas. Lembrar, das infecções, são as infecções mais comuns. Trato urinário e pneumonia. Depois pode vir pele e outros sítios.
Tá? Outros pontos importantes é que você não pode esquecer que é a questão de infarto e AVC, principalmente quando a gente está falando de estado hiperglicêmico e hiperosmolar. E medicações, como por exemplo o uso de glicocorticoides, diurético tiazídico, quimioterápicos e os antipsicóticos atípicos. Tá? Os novos guidelines sempre falam atenção ao fator precipitante, tá? Principalmente fatores também, às vezes, psíquicos. Achados laboratoriais. Então eu vou detalhar achado por achado para que vocês possam compreender. Sobre a glicemia, sempre vamos fazer, claro, a avaliação capilar, mas não se esqueça de pedir a plasmática. No estado hiperglicêmico e hiperosmolar, via de regra, a glicose é muito alta, frequentemente excede 1000, obrigatoriamente acima de 600, pelo critério. A cetoacidose, em geral, em torno de 350 a 500, obrigatoriamente acima de 200, antes era 250, né? Agora, guideline novo, acima de 200. Ou diagnóstico prévio de diabetes. Então, para quem tem diabetes, não tem ponto de corte. Certo? Atenção. Por que isso? Vem a discussão da CAD euglicêmica. A CAD euglicêmica, ela acabou nos novos artigos, eles discutem, ela é mais comum do que se imaginava. E surgiu uma nova figura na jogada que vem sendo utilizada para múltiplas indicações, que é o tal do Forxiga, a dapagliflozina. Certo? As glifosinas como um todo, DAPA, EMPA, CANA, enfim, eles são glicosúricos, então aumenta a apresentação da cetoacidose, predispõe e aumenta a apresentação da CAD euglicêmica. Isso pode acontecer não só no uso dos inibidores do cotransportador de sódio e glicose tipo 2, como também pacientes que estão com ingestão muito reduzida de alimento, pacientes que fazem uso de insulina subcutâneo antes de chegar ao PS, isso é um clássico, passou em outro serviço, eles não entenderam que era uma cetoacidose, começaram a dar um monte de insulina subcutânea, ou o paciente tomou em casa, chega com a glicemia corrigida, coisa que é fácil, mas não com a acidose corrigida. E gestação também predispõe. O que muda na conduta? Aqui a gente vai iniciar diretamente soro glicosado. Então, desde o começo, você já inicia a terapia com soro glicosado a 5%. Claro, olhando para o sódio, olhando para o potássio, como eu vou comentar. Sobre as cetonas, então veja, os novos guidelines eles são focados na cetona, sobretudo focado na cetonemia. Tá? É um divisor de águas, agora você tem que dar mais peso para a cetonemia. Certo? Então a gente tem os 3 grandes corpos, tá? Ácido acetoacético, ácido beta-hidroxibutírico e a acetona, que é volátil, não é um ácido. Né? Classicamente, a gente sempre utilizou a cetonúria, que é detectada pelo teste do nitroprussiato, que é um teste semi-quantitativo, que vai vir em cruzes, né, de 1 a 4 cruzes. Certo? E o diagnóstico vem positivo quando são 2 ou mais cruzes. Qual que é a crítica? Muitas vezes o principal ácido é o ácido acetocético, é o ácido beta-hidroxibutírico, e ele não é detectado pela cetonúria, então ela causa falso negativo, certo? Porque esse teste não reage com beta-hidroxibutirato. Outro problema, às vezes, é de falso positivo, com o uso de algumas medicações que têm o radical sulfidrila, por exemplo, o captopril. A cetonemia, aí sim, tá? A cetonemia é um ponto extremamente relevante. Agora é a forma mais recomendada na atualidade, porque ela vai medir o beta-hidroxibutirato. E a gente tem os medidores beira-leito, POC, certo? Então é muito prático, você vai lá, faz a medida, acima de 3, fecha critério diagnóstico. Cetonemia, então, para vocês entenderem um pouco melhor. Olha só, ao longo das horas de terapia, você tem uma redução muito interessante do beta-hidroxibutirato que te ajuda a mostrar que ao longo da terapia ele vai reduzindo de forma mais ou menos proporcional, portanto pode te fazer servir como um critério terapêutico, como uma meta terapêutica. Né? E aí a gente, claro, também pode usar a cetonemia até para fazer orientações para o paciente quando ele está em casa. É importante que o DM tipo 1 tenha cetonemia, porque isso vai orientar ele. Opa, está menor que 0,6? Tá tudo bem. Entre 0,6 e 1,5, opa, já está aumentando meus corpos cetônicos. Pode ser que seja necessário eu ligar para o meu médico, aplicar mais insulina, beber mais água, tomar alguma conduta. Entre 1,6 e 3, uma alta probabilidade de desenvolver cetoacidose. Acima de 3, fecha o diagnóstico. Tá? Claro, com acidose junto, mas fecha o diagnóstico. Então, portanto, o paciente já sabe que ele tem que se dirigir imediatamente para o hospital.
Sobre o anion gap, certo? Então o anion gap é igual ao sódio menos cloreto mais Bic. E aqui a gente usa o sódio medido, por questão de consenso. Tá? Então eu trago aqui esse artigo para vocês que faz exatamente isso. Aqui a gente não vai usar o sódio corrigido, vai usar o sódio medido. Valor de referência do anion gap, 10 mais ou menos 2, entre 8 e 12. Né? Em geral ele se apresenta acima de 20 na cetoacidose. O valor do anion gap foi reduzido, tá, no último guideline, desde que você tenha acetonemia. Mas veja, ele é útil, sim, ele é útil, ele pode ser interessante em casos desafiadores. Imagine um paciente que está com cetoacidose diabética e tem, de repente, vômitos incoercíveis, acima do normal para um paciente com cetoacidose, a ponto de ter perdido muito ácido clorídrico e o BIC ter subido, portanto, veja, ele tem uma alcalose metabólica junto com uma acidose metabólica. E aí a gasometria pode se apresentar normal para você. E quem vai denotar, claro, a cetonemia também vai te mostrar isso, né? Mas quem vai denotar que existe um distúrbio subjacente mascarado ali? O anion gap. E aí eu posso, inclusive, de repente, fazer a abordagem delta-delta, anion gap, o delta anion gap sobre o delta BIC, anion gap menos 12 sobre 24 menos BIC. E se vier maior que 2, por exemplo, eu sei que eu estou na associação de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, junto com uma alcalose metabólica. Tá? E lembrar que existem outras causas de acidose metabólica de anion gap aumentado. A acidose lática é super comum, então pedir lactato é de bom tom, claro. A intoxicação por alguns álcoois, insuficiência renal avançada, certo? Intoxicação por salicilato, por aspirina. Sobre a osmolaridade sérica. Então, a osmolaridade sérica ela pode ser efetiva ou total. A efetiva é 2 vezes o sódio, mais a glicose sobre 18, mais a ureia sobre 6, se for usar a total. Então, é 2 vezes o sódio, mais glicose sobre 18. Veja, algumas referências falavam, pode ser corrigido, outras falavam, pode ser medido. Para uniformizar, tá? E algumas referências colocam dessa forma, vamos usar, para título de cálculo das fórmulas, usar sempre o medido. Não faça correção. Tá? Então, e segue dessa forma. Veja, agora o ponto de corte caiu de 320 para 300. Então, para critério de estado hiperglicêmico e hiperosmolar, vamos utilizar uma osmolaridade efetiva maior do que 300. Antes era 320. Mas agora ele dá a opção de você usar a total acima de 320. Certo? E você vai utilizar, então, o sódio medido e não corrigido, como eu comentei, tira isso aqui. E lembrar da questão do conceito da CAD hiperosmolar. Ele pode ter acidose e osmolaridade alta, tá bom? E o valor de referência da osmolaridade é 275 a 295. Sobre a questão do sódio sérico, né, vem aquela discussão do sódio corrigido. Temos vários artigos que dão respaldo para que a gente faça essa abordagem do sódio corrigido, para orientar o quanto de sódio eu vou colocar na minha solução de hidratação. E qual que é o racional disso aqui? Então imagine que isso aqui seja a célula, tá? O líquido intracelular. Aqui fora, no líquido extracelular, muita glicose. Essa glicose em excesso, ela acaba tendo um efeito osmótico, puxando a água e causando uma diluição dessa glicose, uma diluição do sódio. Então é como se eu estivesse jogando água num pote de sopa que está muito salgado. Tá? A quantidade de sódio ali no pote de sopa é a mesma. Ele não vai reduzir só porque eu estou jogando água. Mas a concentração reduz, e é o que acontece aqui. Tá? Então está puxando a água do leque para o leque e reduz a concentração do sódio. Portanto, você precisa fazer o sódio corrigido. Como é que eu faço isso? Classicamente, existe a fórmula de Katz, que eu vou fazer para um aumento do sódio baseado na glicemia. Para cada 100 acima de 100 da glicemia, eu acrescento 1,6 no meu sódio medido. E assim eu tenho o sódio corrigido. Tá? Então, o sódio corrigido ele é sempre maior do que o medido. Porém, novos artigos fizeram discussão a respeito desse assunto e chegou-se a um valor mais próximo de 2,4. Tá? Isso é um estudo num sistema aberto que tem poliúria, numa situação mais complexa, eles chegaram a um valor de 2,4. Portanto, acabamos utilizando um ponto de corte de 2, certo? É super aceitável. Então, para cada 100 acima de 100, eu vou ter que acrescentar 2 no meu sódio
para obter o meu sódio corrigido, então somar no meu sódio medido. Por exemplo, tem uma glicemia de 600, tá? Então são 5 vezes acima de 100. Então, portanto, eu vou somar 10 no meu sódio. Se ele tinha um sódio de 130, agora ele tem 140 de sódio corrigido, tá bom? Sobre o potássio fosfato, qual que é a ideia aqui? O meu paciente ele ficou exposto a poliúria osmótica e depletado de eletrólitos. Portanto, ele está bem depletado de potássio e de fosfato. Uma média de 300 a 600 mEq, o que dá uns 5 mEq por quilo. Tá? Então, mas a gente tem aqui um paradoxo. O paciente ele se apresenta na admissão com o potássio normal ou alto. E por que isso? Porque o potássio ele está mais no leque neste momento, no líquido extracelular, e menos no intracelular. Por quê? Porque a gente tem uma deficiência de insulina e a insulina coloca o potássio para dentro da célula. A gente tem um excesso de hipertonicidade que puxa o potássio. E a acidose também. O intracelular ele tenta tamponar. Então a gente tem um excesso de H+, de acidose, portanto, no líquido extracelular. O intracelular tenta tamponar, absorvendo o próton H+, e dando em troca o potássio. Por isso, tá? E de forma muito semelhante, o fosfato se comporta como potássio, perfeito? Então ele vai também ter um déficit de fosfato, e não é incomum ao longo do tratamento você ver esse fosfato despencar. Quando que você vai repor? Não é para repor de forma rotineira, diferente do potássio, que a gente quase sempre vai repor. Então, só se a concentração for menor que 1 mg por decilitro e, eles colocam e, disfunção miocárdica, fraqueza muscular e anemia hemolítica. Detalhes laboratoriais. Tá? Então, não é incomum que a ureia creatina esteja elevada, pode até ser falsamente elevada por um artefato. A amilase e a lipase se elevam também somente devido à cetoacidose. Tá? Mas a gente tem um problema grave que às vezes pode ter uma pancreatite precipitando o quadro ou desencadeada pelo quadro também. E aí eu vou ficar na dúvida, poxa, será que a minha amilase e lipase estão elevadas por conta da cetoacidose ou por conta da pancreatite? Aí você vai ter que partir para um exame de imagem. Vai ser um crucial aí para o diagnóstico. Leucocitose é super comum. Então você tem um aumento de catecolaminas, de cortisol, isso aumenta muito o leuco. Acima de 25.000 ou desvio à esquerda favorece muito infecção. E a hiperlipidemia, tá, que é um soro lactacente, é muito frequente, com triglicérides médios acima de 574 na admissão. Conceitos práticos. Vamos lá, então os critérios diagnósticos, os novos critérios diagnósticos são super importantes. Para o diagnóstico de cetoacidose diabética é necessário que eu tenha 3 de 3. Diabetes, cetoacidose e aumento de corpos cetônicos, tá? E acidose. Diabetes e cetoacidose, né? Então, o diabetes, lembra, se ele já tem um diagnóstico prévio, não tem ponto de corte. Ou acima de 200. Ketoses, diabetes, ketoses, acidoses. Ketoses com o beta-hidroxibutirato acima de 3 ou cetonúria 2 ou mais cruzes. Acidose, pH menor que 7.3 com BIC e ou BIC menor que 18, certo? E ou. Lembrar, o onion gap já não é mais primeira linha pelo esse último guideline. Critério diagnóstico de estado hiperglicêmico hiperosmolar. Veja, é uma glicose muito elevada sem acidose. Glicose muito elevada é acima de 600, com osmolaridade efetiva acima de 300 ou total maior que 320, com ausência de acidose, ou seja, ausência de cetonemia ou cetonúria. Então, cetonemia menor do que 2, menor que 3 e cetonúria menor do que 2, com pH maior que 7.3 e BIC maior que 15. Classificação. Então, eu posso classificar a acidose em leve, moderada ou grave, baseado em alguns parâmetros. Veja, a glicose não me ajuda. A cetonemia não difere leve de moderada. Apenas grave acima de 6. Entre 3 e 6 pode ser leve e moderado. Então eu vou olhar muito para a questão do pH e do BIC. Então um BIC entre 15 e 18, leve. Um BIC entre 10 e 15, moderado. E menor do que 10, grave. Da mesma forma, o pH entre 7 e 7,25, moderado. 7,25 a 7,3 leve e menor do que 7 é grave. O estado mental pode ajudar e aqui é uma orientação a respeito do local onde você pode alocar esse paciente. Na verdade, isso vai depender muito da sua realidade.
Critério de resolução. Então já trago aqui direto o critério de resolução, que esse é um dos pontos centrais. Precisa saber. Resolução da CAD. Ele foca muito na questão da cetonemia, tá bom? Claro, e acidose também. Então, cetonemia menor que 0,6 e correção da acidose com pH ou BIC. Então, cetonemia menor que 0,6 e correção da acidose com pH maior que 7,3 ou BIC maior que 18. Antigamente era 15 que ele colocava, né? Glicose plasmática menor que 200, mas isso não é muito importante. Ele fala, se possível, próximo de 200 ou menor que 200, né? Aquela coisa que ele dá aquela força, tá bom? E o Union Gap ele já não é mais, assim, a cereja do bolo, tá bom? Como ele decaiu um pouco, mas você pode usar sim, tá? Em alguns casos deve usar. Critério de resolução do estado hipoglicêmico hiperosmolar, osmolaridade efetiva menor que 300, agora, menor que 300, glicose plasmática menor que 250, ou próximo disso, e melhora do débito urinário, do nível de consciência. Tratamento. Então esse é um ponto central. Então, 7 etapas para o tratamento. Primeiro de tudo, eu acho que é cetoacidose, mas ainda não saiu o laboratório, não saiu a gasometria, não saiu nada, mas eu já fiz a glicemia e está 500. Hidratação. 1000 de soro fisiológico. Pode ser ringue lactato? Pode. Pode ser até que ele seja superior. Estudos estão em andamento. Mas, por enquanto, pode fazer 1000 de soro fisiológico, tá? Expansão volêmica, eventualmente repetir mais 1000. Né? Enquanto isso, pedir os laboratórios. Eu estou esperando ansiosamente esperando o potássio. Para depois poder fazer a minha insulina. Eu preciso ter um potássio permissivo para iniciar a minha insulina. Uma vez iniciada a insulina, eu tenho que pensar, do lado do meu paciente, tem várias formas de fazer isso, gente, mas do lado do meu paciente eu quero uma bomba de insulina e uma bomba de eletrólitos com água e eletrólitos. Tá? Então, que essa é a ideia. De um lado a insulina, de outro, reposição de sódio e potássio adequada. E aí eu vou ficar atento às minhas metas. De 2 em 2 a 4 em 4 horas, solicitando laboratório geral, principalmente eletrólitos e gasometria. E aí, uma vez chegado na minha meta de glicemia, eu tenho que evitar a hipoglicemia. Então, chegou em 250, eu vou iniciar o soro glicosado e reduzir a minha infusão de insulina. Vou iniciar o soro glicosado 200 ml hora e passar a minha insulina para metade da dose inicial, 0,05 unidade por quilo, por hora, tá bom? E aí, no final, a última etapa é a conversão da insulina endovenosa para a subcutânea, que eu vou detalhar para vocês. Etapa 1. Então, hidratação. É a minha primeira abordagem. Então, vou fazer infusão de salina isotônica, vou coletar exames, vou fazer essa infusão, pode correr soro aberto, ou fazer uma infusão de 1 a 2 litros em 1 a 2 horas, ok. Ou usar também a meta de 15 a 20 ml por quilo, tudo certo. Tá? Isso por si só já faz cair a glicemia, já reduz os contrarreguladores, já causa vários benefícios. E aí eu estou ansioso para ver o potássio, porque ele é a etapa para que eu possa iniciar a insulina. Potássio permissivo varia conforme a referência, tá bom? Mas sem neura. 3.3 a 5.3, ou 3,5 a 5, ou 3,5 a 5,5, tá tudo bem. Digamos, 3,5 a 3.3 a 5.3. Se ele está permissivo, eu já estou pensando aqui, opa, eu posso iniciar, mas eu preciso já começar a repor. Por quê? Porque ele vai cair. Lembra, eu estou começando a dar insulina. Esse potássio vai cair. Eu preciso me adiantar. Ah, tá acima de 5.3. Perfeito, eu posso dar insulina, mas eu não vou repor o potássio agora. Menor que 3.3, potássio não permissivo. Não faço a insulina agora. Reponho o potássio, tá, de forma mais ágil e segura possível. Tá? Em geral, 2 ampolas em 500 de soro, corre em 2 horas. Tá? Pode até fazer velocidades mais altas, próximo de 30 a 40 mEq/hora, a depender da política local e de tratamento do seu hospital. E aí, veja, só para citar aqui, né, o range que a Sociedade Britânica e a ADA colocam é de 3.5 a ADA coloca 3.5 a 5 e a Britânica 3,5 a 5,5. Tudo bem. E agora eu vou dar insulina. Meu potássio é permissivo, vou começar minha insulina endovenosa. Poderia ser subcutânea? Poderia. Tá? Mas você precisa ter logística para isso. Então, primeiro lembre da endovenosa. Quanto? 0,1 unidade por quilo, por hora. Tá? E aí, lembrar que eu preciso colocar essa insulina e fazer ela adsorver no equipo, para que a parede do equipo
adsorva a insulina e ela, então, portanto, quando for iniciar a infusão no paciente, tem eficácia. Tá? Não é mais tão encorajado a realização do bolos. Tá? Então a gente fazia antigamente 0,1 unidade por quilo em bolos e depois iniciava a bomba 0,1. Agora o bolos é opcional, mas não é encorajado. Ele fala assim, se for atrasar muito a insulina, aí você faz. E aí, o estado hiperglicêmico e hiperosmolar, eles estão recomendando uma dose menor, tá? 0,05 unidade por quilo hora. E aí, esse é um ponto super importante, um ponto novo, tá? Novo, mas que vem sendo reforçado, é a questão do uso da insulina basal durante a terapia do protocolo endovenoso. Então, eu vou fazer subcutâneo basal na dose de 0,15 a 0,3 unidade por quilo dia de glargina ou detemir. Tá bom? Não tem estudos ainda com NPH. Isso parece, tá? Ao que tudo indica, os estudos mostram, e o guideline dá força para isso, de que reduzir o tempo de resolução e hiperglicemia de rebote, sem grandes efeitos colaterais. E lembrar, claro, que casos leves ou até moderados, se você tiver logística, você pode tratar com insulina subcutânea. Quanto? 0,1 unidade por quilo, de hora em hora, ou 0,2 de 2 em 2 horas. E aqui está a questão da diluição, não é a única forma de fazer. Essa é uma forma, 100 unidades em 99 de soro, despreza 20 ml e troca todo o conjunto a cada 24 horas. Quarta etapa. Então veja, está entrando a insulina e do outro lado está entrando sódio, potássio e água. Está entrando soro. Né? Então eu vou pensar quanto de sódio eu vou dar para o meu paciente. E aí entra a história do sódio corrigido, que eu já expliquei para vocês. Para cada 100 acima de 100, eu adiciono 2 no meu sódio medido. Então, se o sódio corrigido é normal ou alto, maior ou igual a 135, quer dizer que eu vou dar soro ao meio. Soro, cloreto de sódio a 0,45%. Se o meu sódio é baixo, eu vou dar soro físio. Tá? Veja, o guideline ele nem se compromete falando disso. Esse último guideline aqui. Ele não entra nesses detalhes, mas tem artigo, tá? Muito bom. Aqui, ó. Revisão fenomenal, dando respaldo para isso. Tá? Quanto ao potássio. Então, se o potássio está maior que 5,3, não faço potássio. Se ele está no range de normalidade, 3,3 a 5,3, eu vou colocar uma ampola, veja, média de 25 mEq, tá? Eles dão o range aí de 20 a 40. O britânico coloca 40 mEq, tá? Em 1 litro. mEq por litro de potássio. A gente, em geral, coloca 25, né? Então, mas a literatura dá todo esse range aí de 20 a 30 ou eventualmente até 40. Uma ampola de KCl a 19,1% de 10 ml tem próximo de 25 mEq, então a gente costuma colocar uma ampola, tá? Em 1 litro e vai infundir então, essa solução de sódio e potássio, ou seja, um soro fisiológico, um soro ao meio com potássio, na velocidade de 250 a 500 ml hora, né? Sempre de olho no débito urinário, porque tem que estar tendo débito urinário para eu continuar dando potássio, tá bom? Poderia usar também velocidade de infusão de 4 a 14 ml por quilo hora. Né? E vou sempre ficar de olho no meu potássio de 2 em 2 a 4 em 4 horas, vendo os eletrólitos. Etapa 5. Agora a gente está, então, durante a nossa terapia, ficando atento às nossas metas. Glicemia de hora em hora. Eu quero que essa glicemia caia entre 50 a 70. Às vezes o guideline nem é tão específico assim. Ele fala, por volta de 74. Tá bom? Mas reduziu menos que 50, a gente, se a glicemia caiu menos de 50 mg por decilitro, a gente tinha o hábito de dobrar a infusão. Porém, o britânico ele orienta 1 ml por hora. Então, eleva na bomba 1 ml hora, tá? A cada hora que a sua meta não é obtida. É diferente, tá? Bem menos. Já que a gente está fazendo basal junto, deve começar a fazer basal junto, eu oriento que você faça dessa forma aqui, tá? Mais cautelosa. Se a queda for acima de 70, opa, caiu demais, eu reduzo a velocidade de infusão pela metade. Isso é um ajuste fino, tá, gente? Tem várias formas de fazer, depende da sua política local de tratamento, da cultura local. Potássio, né, eletrólitos aí de 2 em 2 a 4 em 4 horas, vou manter numa meta de 4 a 5,5. Se cair demais, atenção, cuidado, aumenta a infusão do potássio, reduz a infusão da insulina. Redução das cetonas séricas, meta, queda de 0,5 milimol por litro hora. Não vai usar cetonúria. Esquece a cetonúria. Ela não serve para isso. Gasometria venosa de 2 em 2 a 4 em 4 horas.
E a minha meta é a elevação do BIC por volta de 3 milimol por litro hora. Osmolaridade sérica e ion gap também pode ser feito de 2 em 2 a 4 em 4 horas. Lembre de dosar o cloro. Etapa 6. Quando a glicemia chega na minha meta, tá, por volta de 250 na CAD e 300 no estado hiperglicêmico, aí eu vou iniciar a solução glicosada. A gente usa 5%, mas pode ser com 10% também, adequando o sódio e adequando o potássio. E em geral essa infusão ela fica entre 150 a 250, eles em geral cravam 200 ml hora de soro glicosado a 5%, tá? Com o mesmo racional do sódio, o mesmo racional do potássio. Para manter uma meta aí de glicemia mais ou menos estável, entre 150 e 200, tá bom? Lembrar, pode usar o 10%, não tem problema. E no momento que eu introduzir o soro glicosado, eu vou reduzir a infusão da insulina para 0,05 unidade hora, metade da dose inicial. E aí agora eu vou avaliar os critérios de resolução. Então eu preciso que siga os critérios de resolução, que eu já comentei, que é principalmente redução da cetonemia para menos que 0,6, com bicarbonato maior que 18 ou pH maior que 7,3. Se possível, uma glicemia, como eu comentei, por volta lá de 200. No estado hiperglicêmico, uma redução da osmolaridade para menos de 300. Melhora do nível de consciência, melhora do débito urinário e uma glicemia também ali por volta de 250, 200. Etapa final, muita atenção. Agora eu vou converter a insulina endovenosa para subcutânea. Então aqui não pode ter ansiedade. Tá? No momento da resolução, você não desliga a bomba. Então chegou ali, a gasometria na minha mão, tá? Tô com um BIC de 20, uma cetonúria de 0,3. Opa, maravilha. Tá? Uma glicose de 180. Maravilha. Então não vou desligar a bomba. Eu vou primeiro aplicar a insulina, esperar de 30 a 60 minutos e depois eu vou desligar a bomba no mesmo momento que eu estou dando a dieta para o paciente. Tá bom? Então, resolução, dou a insulina subcutânea, espero 30 a 60 minutos, dou a dieta e desligo a bomba. Essa é a ordem. Claro, eu vou sempre me questionar, tá? Peraí, meu paciente está realmente estável para receber? Ele está apto a comer? Então, ele tem que estar bem perfundido, não pode estar usando droga vasoativa, não pode estar nasarcado, porque senão a insulina subcutânea não é tão boa. E ele tem que estar já apto para comer. Tá? Se não tiver apto para comer, eles até citam, ó, posterga um pouco para desligar a bomba. Né? E aí a gente vai esperar. Lembrar que nesse momento eu vou prescrever o quê? Via de regra, basal bolos. Insulinoterapia basal bolos. Que dose? De 0,3 a 0,8. Tá? Usar por quilo de peso é muitas vezes útil. Tá? Tem outras formas de fazer, mas de 0,3 a 0,8, 0,3 para um paciente mais idoso, frágil, com rim ruim. 0,5, 0,4 é uma boa média. 0,6 a 0,8 já é um paciente com obesidade, resistência insulínica. E você pode dividir 50% de basal e 50% de bolos. Né? Rapidamente, esse paciente tem que ter uma visita, de preferência dentro do hospital já de um especialista. Né? E eu só vou desligar a bomba, então, depois que eu apliquei a insulina, não vai se esquecer desse detalhe. Sobre o bicarbonato de sódio, muita atenção. Então, essa aqui não é a terapia padrão. Eu só vou fazer bicarbonato se o pH estiver menor do que 7. Antes era 6,9. Então, pH menor que 7, tudo bem. Eu vou fazer uma alíquota de 100 mEq em 400 de água destilada com uma polinha de potássio lá. Eu já estou me adiantando para esse potássio não cair. Infundir em 1 hora. Tá? E aí chega a salvo se não subiu acima de 7. Aí você pode repetir mais uma vez. Tá bom? Você poderia usar alternativamente BIC menor que 5 ou PCO2 menor que 12, tá? Mas a literatura não coloca tanto dessa forma, mas isso aqui é interessante você saber. Por que tantas críticas ao bicarbonato? Eu não estou trabalhando, eu não estou resolvendo a fisiopatologia da doença, gente. Tá? Então não resolve nada. Resolve de forma muito transitória e causa problemas. Quais problemas? Hipocalemia, hipernatremia, tá? Piora a questão da captação periférica de oxigênio, atrasa a resolução da cetoacidose, pode acontecer alcalose de rebote e até mesmo acidose licórica paradoxal, que o paciente rebaixa. Aqui é só para citar para vocês a questão do Ringer lactato. Então, tem estudos em andamento, pode ser que ele seja superior ao sorofísio. Isso aqui é super importante, é uma complicação do uso do bicarbonato. Quando eu estou bicarbonato de sódio, tá, ele vai se dissociar, ele vai captar o H+, vai dissociar em ácido carbônico, o ácido carbônico vai se dissociar em água e CO2, e o CO2 é rapidamente absorvido, ele passa, na verdade,
transita pela barreira hematoencefálica com muita facilidade, causando então vasodilatação e rebaixamento. Então você pode fazer uma vasodilatação cerebral e contribuir para o aumento da pressão intracraniana e rebaixamento desse paciente. Então cuidado, mais um motivo para não usar bicarbonato de forma indiscriminada. Só para lembrar aqui, olha, o guideline britânico ele te dá uma orientação. Veja, o protocolo de cetoacidose ele é uma fórmula de bolo. Então você não vai aplicar ele igual para um paciente renal crônico dialítico ou estágio terminal e nem para um paciente com insuficiência cardíaca, naquelas doses que eu citei. Né? Então, veja, aqui o paciente com doença renal terminal, ele está com a glicose estourada? Tá, mas ele não tem poliúria osmótica de forma significativa. Então ele não está tão depletado de volume. Ele não está tão depletado de eletrólitos. Então você vai individualizar, fazer o quê? Pequenas alíquotas de 250 de sorofísio. Pode ser que seja necessário até menos insulina. A gente sabe que ela circula muito mais na disfunção renal, tá bom? E é isso aí, obrigado, forte abraço.